Então, boa tarde, espero que estejam bem. Essa se trata de uma atividade da agenda, né, do apoio pedagógico. Agradeço muito a presença de vocês e especialmente a doutora Janaína Santos, que hoje vai nos presentear com uma fala. Doutora Janaína é coordenadora de avaliação e apoio pedagógico, é responsável pelo programa de formação continuada, pelo programa de monitoria, indígena e quilombola, juntamente com o SAAD, e pelo apoio institucional de apoio pedagógico aos estudantes, né, pela própria reitoria de graduação da Universidade Federal de Santa Catarina. Eu havia já brincado como é possível tantas coordenações, mas tenho certeza que ouvi-las e, inclusive, saber desses desafios pode ser bastante interessante e de muito aprendizado para nós, Janaína, que estamos aí caminhando nessa interface de várias coordenações no âmbito da praça. Então, novamente, muito obrigada, né, por ceder aí, imagino um horário dessa agenda bastante compromissada. Então, muito obrigada em nome da praça, muito obrigada em nome do apoio pedagógico e que tenhamos todas uma tarde muito bacana. Então, a dinâmica a gente deixa sempre muito à vontade, então se você, né, acho que é um combinado que você pode fazer com todos nós aqui, e eu sigo aqui à disposição, tá bem? Bem-vinda. Muito obrigada, professora Cláudia. Agradeço muitíssimo o convite da Michele, a sua recepção. Agradeço a participação de cada um e de cada uma que estão aqui. Estou muito honrada, né, com o convite e gostaria de convidar vocês a abrirem as câmeras, quem se sentir à vontade, né, e tiver possibilidade, porque se nós estivéssemos no ensino presencial, esse seria um momento de roda de conversa, provavelmente, né? Então, agradeço muitíssimo Cleiton, José, Gláucia, que aceitam o convite, Rafael, muito bom. Bom, então, a professora Cláudia já leu meu currículo, realmente eu tenho trabalhado demais, né? Mas um dos setores que eu coordeno, um dos programas que eu coordeno é o PIAP. E o que é o PIAP? É o Programa Institucional de Apoio Pedagógico aos Estudantes que a UFSC desenvolveu. Algo parecido com o que vocês têm aí, né? Então, acho que esses dois programas dialogam muito. A UFSC é uma universidade que fica em Santa Catarina, ela tem 5 campi. Eu agora estou em Florianópolis, que é o campus em que eu atuo, né? Aqui a gente tem 120 cursos de graduação, então é uma universidade bem grande, né? Bem desafiadora, como vínhamos conversando, mas também tem já 60 anos de história, então temos assim uma trajetória caminhada, mas a gente nunca tem tudo, a gente está sempre precisando se aprimorar e desenvolver mais e melhorar, né, aquilo que a gente já tem. Então eu vou apresentar para vocês a oficina, que a Michele me convidou, e aí convido vocês a interagirem comigo, fazerem perguntas, porque funciona melhor se a gente conseguir dialogar, tá certo? Então, meu doutorado é em antropologia social, então é uma área que também consegue dialogar com diversas áreas do conhecimento, então acho que a gente consegue estabelecer bons diálogos aqui. Então, vamos lá. Conseguem visualizar minha tela? Sim. Ainda não. Sim. Tá. Então, a Michele me pediu esse tema, organização do tempo e procrastinação. Ótimo. Então, essa é a minha apresentação, né? Mas, para falar desses temas, gente, eu não vou, obviamente, trazer uma receita pronta para vocês. Não sou eu, ou a Michele, ou qualquer professora que vamos organizar a agenda de vocês. Claro que vocês já sabem disso, né? Mas como é que a gente faz isso sem se perder no ensino superior? Como é que a gente organiza essas questões, né? Então, hoje a gente vai tratar um pouquinho sobre o papel do gerenciamento do tempo nos estudos, o que a gente precisa levar em conta ao organizar a nossa agenda, sobre o que é essa palavra tão bonita, né? Procrastinar, o que é isso, né? E a gente vai tentar entender por que a gente tem essa ação de procrastinar. E aí, obviamente, a gente precisa se perguntar o que nós queremos e o que nós não queremos
no ensino superior, numa universidade, né? E, finalmente, como estabelecer, então, uma melhor relação com o processo de aprendizagem, certo? Então, queria rapidamente fazer uma pergunta. Vocês que estão aqui, que vieram para essa oficina, vocês têm ideia ou gostariam de me responder o que é procrastinar? O que é procrastinação? É empurrar para depois algo que você deveria estar fazendo agora. Excelente, muito bom. Então, procrastinação é empurrar para depois algo que a gente deveria estar fazendo agora. Ótimo, ótima definição. Por que a gente faz isso, né? Por que a gente sabe que tem que fazer alguma coisa agora e empurra para depois, né? Então, a nossa literatura, ela vai dizer que a procrastinação é um hábito. Ela se constitui como um hábito, uma prática que decorre, então, desse atraso permanente que nos traz ansiedade. Então, olha só, a procrastinação, ela é um comportamento que a gente aprende a desenvolver. Muitas vezes a gente aprende bem demais, a gente acaba ficando especialista em procrastinar, né? Só que esse hábito, ele traz um prejuízo para a gente. Esse prejuízo, ele não é só um prejuízo acadêmico, ele também é um prejuízo para a nossa saúde e para o nosso bem-estar emocional. Então, ele nos prejudica e prejudica o processo de aprendizagem. E eu quero dizer uma coisa para vocês. Nós não somos procrastinadores, né? Não existe uma pessoa que é procrastinadora. Existe estar procrastinadora ou ser procrastinador em algum momento da vida ou em alguma tarefa, certo? Então, se a gente aprende a procrastinar, a gente também pode aprender a não procrastinar. A gente pode buscar se conhecer para modificar esse hábito, né? Para não incorporar nas nossas rotinas algo que nos atrapalha. Tô certa? E aí, para que a gente consiga melhorar, né, as nossas atitudes, os nossos hábitos diante do ensino superior, que é o caso de vocês aqui, né? Então, a gente precisa buscar entender por que nós procrastinamos. Então, eu consultei algumas referências bibliográficas, né? E trouxe as principais causas da procrastinação. Então, por que a gente procrastina? Porque temos medo. Mas medo de quê? Medo de falhar, né, de não conseguir fazer um trabalho suficientemente bem acabado, bem desenvolvido, bem escrito, ou porque a gente tem medo de fazer um trabalho muito bom e depois criar um padrão que a gente vai ter dificuldade de manter, ou que a gente vai ser mais visível enfim, né, que os colegas podem ter algum problema com isso, ou que a gente pode simplesmente querer desafiar, né? Puxa vida, tá me mandando entregar essa atividade nesse prazo, por que eu tenho que fazer isso, né? Por que eu preciso sempre fazer as coisas no prazo? Eu posso também criar as minhas agendas, né? Medo de ficar sozinho, medo de se apegar, né? Então, às vezes a gente procrastina porque a gente imagina que enquanto a gente tem algo a fazer, a gente também mantém ali um vínculo com uma pessoa ou um grupo de pessoas que dependem daquela atividade, então a gente prorroga aquilo, procurando estender esse vínculo, né? Porque nós esperamos ser perfeitos ou perfeitas, ou porque não gostamos muito da nossa escrita acadêmica, da maneira como nós expressamos as nossas ideias, ou porque estamos, de fato, muito ocupados com muitas outras atividades que a gente acaba assumindo concomitantemente ao curso de graduação, ou ainda porque algumas vezes pode ter funcionado, né? Então, pode ser que algumas vezes vocês tenham deixado para entregar as atividades no último prazo ali e tenha dado certo. E aí o nosso cérebro vai compreendendo, ok, então se eu deixei para entregar a atividade no último prazo, consegui fazer, vai dar certo sempre. Só que não é bem assim que as coisas funcionam, né? E com a maturidade,
com a inserção de vocês cada vez maior no ambiente acadêmico, vocês vão precisando também aprimorar a escrita, a textualidade acadêmica, refinar os argumentos, né? Então, tudo isso requer de nós um certo tempo de amadurecimento. Então, quando a gente deixa para a última hora, a gente acaba não conseguindo fazer ajustes que poderiam colaborar no desenvolvimento da nossa atividade, certo? Alguém aqui se identificou com algum desses medos? Conseguiu visualizar, assim, que realmente faz sentido algum deles? Rafael? Tenho medo de falhar. Medo de Falhar. palhaço? Falhar. Acho que tá dando... Vou digitar, peraí. Medo Falhar. Falhar. Aham. Como é que é isso? Explica pra gente, por favor. Vocês estão me ouvindo bem? Agora melhorou. Acho que às vezes não achar que não vai conseguir fazer certo. Se tem uma dificuldade, um empecilho no caminho, também acaba atrapalhando, aí não continua fazendo. Ou às vezes era uma coisa simples, mas na cabeça vira um monstro de 7 cabeças, e aí não faz, acaba enrolando por causa disso. Sim. Que curso que você tá, Rafael? Pós-graduação em tecnologia e qualidade de alimentos. Ah, já tá na pós-graduação. No mestrado? Esse na Unifal é só a pós, mas faço também um mestrado em outra instituição. Ah, nossa, Rafael, obrigada por teu relato, né? É muito, assim, crônico isso no ensino superior, né? Tanto na graduação quanto na pós-graduação, né? É quase que um hábitos, assim, que a gente acaba vivenciando, né? Mas a gente precisa dar conta disso, tá? Quem mais que se identificou com algum dos itens que estavam ali colocados? Alguns medos. Na verdade, esse medo de não dar conta por conta das várias demandas que a gente acaba assumindo, né? Tanto dentro quanto fora da universidade. Eu acho que isso é uma questão que às vezes trava a gente. Uhum. Você trabalha também? Sim. E aí fica realmente muito mais difícil dar conta de tudo, né? Eu entendo. Exatamente. Mas a gente vai tentando buscar os meios, né? Buscando as soluções. Mas tem hora que a gente se vê um pouco com medo, sim, de não dar conta. Uhum. Obrigada, Cleiton. Gláucia. Medo da crítica. Medo da crítica. Uhum. De fazer e alguém apontar que poderia ter sido diferente, que... Isso. Que não foi bom o suficiente. Faltou isso. E você está na graduação ou na pós? Na verdade, eu já terminei tudo, eu sou docente. Meu Deus, gente, vocês estão... Tem gente da pós, tem docentes, eu não perguntei para o Cleiton. O Cleiton é docente também? Não, eu sou da graduação em Ciências Contábeis, mas eu também, só que eu estou fazendo uma pós, terminando uma pós numa outra universidade. Então, você está fazendo uma graduação, uma pós-graduação e ainda trabalha? Exatamente. Entendi. Tá fácil, né? Muito bom, esse povo tá bom demais. É isso. Gente, não é fácil. As nossas vidas, né, na contemporaneidade são assim mesmo, né? Elas são cheias de atividades. Eu tenho a impressão, não sei se vocês compartilham dessa impressão, mas de que na pandemia a gente começou a assumir muito mais atividades ainda, né? Por desenvolver algumas delas de maneira remota, a gente começou a achar que a gente podia acumular muita coisa, e aí realmente vai ficando cada vez mais difícil. Então, a gente precisa pensar o que nós podemos fazer para que a gente modifique esse hábito, para que a gente tenha condições de desenvolver cada uma das nossas atividades com mais tranquilidade, com menos ansiedade e de uma forma mais condizente com aquilo que nós esperamos,
tá? E aqui, então, a gente precisa cuidar com esses medos das avaliações externas. É claro que no ensino superior, né, na graduação, na pós-graduação e na docência, inevitavelmente a gente olha para o lado, a gente se compara, a gente lê outros autores, a gente lê os colegas, né? A gente é lido por eles, mas a gente precisa lidar com uma calma, tá? Porque senão realmente a gente adoece e aí não consegue mais produzir nada, né? Então, o que a gente pode fazer? Primeiramente, a coisa mais importante que eu acho que vocês já perceberam, né? É perceber por que vocês estão procrastinando e como vocês estão procrastinando, tá? Então, não só por quê, mas como, né? Como é que eu faço? Eu vou deixando a tarefa de lado, assim, achando que talvez ela desapareça, ou que de repente o professor pode dar um prazo maior, ou que a revista pode prorrogar o prazo da publicação dos artigos, né? E aí a gente ganha um prazo, ou pode ser que a gente procrastine pensando que a atividade é muito fácil e a gente dá conta em poucas horas ali antes do final do prazo, ou que a gente toma aquela atividade como demasiado difícil, né? E a gente acha que realmente não tem condições de dar conta daquilo. Pode ser também que a gente esteja minimizando o impacto de uma pequena atividade, né, para o futuro acadêmico que a gente espera. Então, por exemplo, para quem está na graduação, eu lido com os estudantes de graduação, né? O PIAP é um programa que atende estudantes de graduação. O que a gente vê muito acontecer é de os estudantes acharem que as atividades, os trabalhos, as leituras, as atividades das disciplinas, elas não têm um impacto muito grande no desenvolvimento acadêmico deles, né? Ah, mas isso é só um trabalho. Ah, mas isso é só uma leitura. E aí vai deixando acumular essas pequenas coisas. Só que essas pequenas coisas, além de irem acumulando, elas também vão nos trazendo uma sensação de que a gente não está fazendo satisfatoriamente o que deveria, vão comprometendo também o nosso desempenho acadêmico, né? As nossas condições de diálogo com os colegas, com os pares. Então, é importante não minimizar cada uma das atividades, por mais pequenininhas que elas sejam. Pode ser também que vocês estejam substituindo algo importante, ou até no caso do Cleiton, que vocês realmente estejam fazendo muitas coisas importantes. Mas aí é importante delimitar o tempo, e a gente vai falar sobre isso na sequência, né? Às vezes nós nos concentramos excessivamente numa parte da tarefa, né? A gente também acha assim, não. A parte principal, que eu mais preciso cuidar aqui é, por exemplo, a introdução. Então fica na introdução e reescreve, escreve de novo, e não vai além da introdução, né? Ou fica ali num capítulo, e aí a gente vai deixando todo, a gente vai se atrasando. E também pode ser que a gente fique muito tempo só fazendo a pesquisa e não comece nunca a escrita. Isso também é bem comum, principalmente em quem está fazendo TCC, em quem está fazendo já a sua dissertação ou escrevendo a tese, né? Então, o que é importante? Além de perceber como é que cada pessoa procrastina, né? Procurar criar um ambiente adequado. O que é um ambiente adequado, né? É um lugar em que a gente se sinta confortável, que a gente tenha, né, um equipamento bom, que a gente possa realmente trabalhar. Desafiar aquilo que a gente vai construindo como alguns mitos que eu já vou mostrar. Dividir a nossa tarefa ou as nossas tarefas em partes. Então, já vi que vocês todos aqui são muito atarefados, né? Então, como é que a gente faz? Às vezes, a gente precisa dividir as tarefas e cada uma dessas tarefas em partes menores, né? É importante também confiar na sua capacidade de fazer a tarefa. Se você está numa pós-graduação, é porque você tem capacidade de estar ali. Claro que você pode melhorar o seu desempenho, o seu processo de aprendizagem, mas você tem a capacidade de estar ali. Então, como é que a gente lida com isso, né? Além disso, a gente precisa também saber que nós, no ensino superior, ou mesmo na docência, a gente não está só.
né? O Paulo Freire já dizia que educação é um processo que se faz no coletivo, a educação acontece na coletividade. Então, a gente não pode se fechar na nossa solidão acadêmica, a gente precisa buscar apoio dos colegas, dos professores e professoras, enfim, de uma comunidade acadêmica que precisa ser também construída com a participação de vocês, né? Além disso, é importante desbloquear, começar a escrever, guardar a autocrítica, sabe, gente? Aquele sentimento assim de que acho que nunca vai estar bom, nunca vai... Não, deixa para lá, deixa. A autocrítica, ela precisa existir, mas não o tempo inteiro, ela não pode dominar a nossa escrita, né? Além disso, temos que assumir a responsabilidade pelos prazos, isso eu acho que vocês já estão fazendo ou buscando fazer, porque afinal se inscreveram e vieram para essa oficina, né? E finalmente trabalhar continuamente, porque uma coisa é certa, a nossa escrita acadêmica nunca está pronta e acabada, ela sempre pode melhorar, ela sempre pode ser aprimorada, né? Então, todo mundo, até quem já é professor ali, vai estar sempre melhorando a sua escrita acadêmica, vai estar sempre pesquisando mais e aprimorando. E aí, como é que a gente começa fazendo isso? Um calendário e uma agenda que define prazo. Então, vamos ver quais são os mitos, certo? Mito, então, de que a gente só pode começar quando as condições do mundo e da universidade e do curso estiverem as ideais. Bom, quando a gente coloca essa prerrogativa, dificilmente a gente vai começar a fazer o que a gente tem que fazer, porque nós vivemos num país extremamente desigual, né, extremamente problemático em termos de desigualdades sociais, e essas desigualdades todas nos incomodam. Eu estava falando agora há pouco com uma professora sobre a dificuldade e o medo que a gente tem, mesmo nesses processos de eleição para reitores, né? Então, a gente está vivendo um momento muito dramático no nosso país, de muitas inseguranças. Isso nos afeta? Claro que isso nos afeta, né? Mas isso não pode nos bloquear a ponto de atrapalhar o nosso processo de aprendizagem ou a nossa vivência acadêmica, né? O mito de que sempre é preciso mais pesquisa, né? E aqui quem está escrevendo um TCC, quem está escrevendo uma dissertação e quem está escrevendo a sua tese, provavelmente já se identifica, né? Porque geralmente nesses 3 momentos, que são momentos importantíssimos da vida acadêmica, momentos cruciais, né? A gente começa a duvidar um pouquinho do quão longe a gente precisa ir na aquisição de bibliografia, na aquisição no contato com autores, né, na nossa pesquisa bibliográfica. Então, não sei se vocês conhecem, já ouviram falar da Débora Diniz, que é uma antropóloga. Bom, a Débora Diniz fala que nós temos a gente tem que ter calma e saber que muitas vezes é mais importante nós termos poucas fontes, mas fontes sérias, confiáveis, né, do que nós termos muitas fontes nos nossos trabalhos acadêmicos, nas nossas pesquisas, e aí a gente fique muito perdido entre muitos autores. Então, muitas vezes, vale muito mais a gente concentrar nossas leituras em alguns autores, em algum grupo de autores importantes. Claro que a gente vai transitar por outros, mas a gente não precisa ler todos os autores do universo sobre determinado tema, sabe? É importante fazer recortes, fazer seleções e que a gente consiga, então, determinar com quais autores a gente vai dialogar mais profundamente, tá? Porque a gente não dá conta também de dialogar com todos os autores que existem sobre determinado tema. Além disso, nós temos muitas pessoas que estão no ambiente acadêmico, né, o mito de que se trabalha melhor sob pressão. Não sei se vocês compactuam com isso, mas é muito comum no ambiente acadêmico, inclusive entre docentes, né, a ideia de que a gente trabalha muito melhor quando tem prazos. Então, quando eu tenho prazo, eu rendo mais, porque daí eu consigo dar conta, e aí eu me esforço e vai, né? Aí é que eu me estresso mesmo.
Glaucia, você que falou? É, né? Porque aí a gente acha que vai dando conta, né? E vai virando aquela pilha de coisas para entregar. Mas é importante que a gente assuma que o trabalhar sempre sob pressão, além de nos colocar sempre num limite, não somente socioemocional, também nos coloca num limite acadêmico. Porque a gente muitas vezes perde a condição de fazer as coisas como gostaríamos. Não é? De rever, de revisar com tempo, com calma. Então, gente, é um desafio. Eu sei que é. Eu também trabalho. Cláudia ficou surpresa ali com a quantidade de programas que eu coordeno, e é isso mesmo. Né? Também tem um pós-doc aí pela frente, mas a gente precisa, para o nosso bem-estar socioemocional e acadêmico, cuidar com isso, cuidar com o excesso, né, com essas muitas atividades que a gente acha que concilia todas ao mesmo tempo, e não conseguimos, porque a gente perde qualidade, tá? O mito de que a gente precisa dedicar muitas horas sem interrupções, né? Então, essa é outra coisa muito comum. A gente acha que a gente consegue, por exemplo, escrever um artigo inteiro, do começo ao fim, sem parar, sem dar uma pausa, sem descansar um pouquinho a cabeça, né? A gente acha que a gente vai conseguir estudar para uma prova, ou fazer um trabalho, escrever o que for, uma resenha, de uma vez só. E muitas vezes o próprio compromisso acadêmico, ele requer um tempo de maturação. Ele requer que a gente pense, que a gente reflita. É muito sobre isso também que se fala, né, da importância da ciência, da reflexão, né, do tempo de amadurecimento. Então, quando a gente se coloca sempre no limite, a gente fica sem esse tempo de maturação, que é muito importante. Então, uma das coisas que a gente deve assumir é que qualquer tarefa, nós precisamos programar para que a gente consiga dividi-la em partes, em períodos, né? De forma que a gente vá avançando aos poucos e que a gente vá também dando uma dimensão mais madura para aquilo que estamos construindo. E tem mais um mito importante que a gente precisa derrubar de uma vez por todas, que é o mito da perfeição, né? Não existe um trabalho perfeito, não existe um artigo perfeito, existe o seu artigo, aquele que você pode produzir, aquele que você pode escrever nesse momento da sua vida acadêmica, né? Então, quem está na graduação escreve de um jeito, quem está na pós-graduação escreve de outro jeito, quem é docente vai escrever de outra forma, com outros referenciais, com outras perspectivas, mas todas essas não estão de forma alguma erradas, né? São diferentes perspectivas. Agora, a gente precisa fundamentar bem as nossas escolhas, isso sim. O que a Glaucia está escrevendo ali? Desculpa, é que eu estou com 2 abas abertas. Eu coloquei que depois de 3 a 4 horas assim, de imersão no trabalho, a sensação que eu tenho é que há uma exaustão. E aí você fica por ter problemas tanto para continuar, quanto você acaba tendo que parar porque você está exausto, e depois para você retomar fica mais difícil. E aí você percebe que aquele sentimento de gratificação que você deveria ter por estar produzindo o seu artigo, o seu texto acadêmico, acaba que você perde porque você ficou exausta demais. Então, você não tem mais a gratificação, né? Isso é típico da procrastinação, gente. Então, até eu estava revendo uma fala da Débora Diniz sobre a procrastinação, e o que ela nos diz? Que a gente precisa se dar pequenas recompensas. Então, você ficou lá muitas horas escrevendo o seu artigo, o que já é cansativo. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre o tempo de escrita depois, né? Mas se a gente fica e produz um trabalho, produz um artigo, ou entrega um trabalho que a gente precisava entregar, certo? O que a gente pode fazer depois? Uma coisa que seja prazerosa para a gente.
seja lá comer um chocolate, comer um iogurte, sei lá, tirar uma soneca, fazer algo que seja agradável, né? Ah, eu já entreguei esse trabalho, então agora eu posso ver um filme, eu posso ler um livro que eu estou com vontade. A gente precisa se permitir também ter essa gratificação positiva depois das nossas atividades, ou mesmo um reconhecimento. Puxa, que legal, eu consegui fazer uma atividade que eu estava preocupado que eu precisava. Maravilha, estou feliz comigo, sabe? A gente precisa desse autocuidado, dessa autorrecompensa. Isso é importante. E a Glaucia falou, quando eu fico 4, 5 horas, claro, gente, 4, 5 horas é um tempo excessivo, porque o nosso cérebro também, ele cansa, ele fica exausto, porque escrever não é só o movimento da escrita, digitando, né, ou escrevendo manualmente. A escrita requer reflexão, requer muito raciocínio. Então, não é fácil. Então, se a gente puder fracionar esse período de escrita, é mais produtivo. E, além de tudo, a gente conta com um retorno. Então, quando a gente volta para um texto que a gente começou a escrever, depois de algumas horas, né? Então, a gente começa uma escrita, a gente interrompe. Quando a gente volta, por exemplo, no dia seguinte, a gente tem a possibilidade de olhar aquele texto como se fosse de outra pessoa. Ah, vou ler desde o começo para ver o que eu escrevi, sabe? A gente procura manter uma aproximação e um distanciamento, distanciamento com aquele objeto que a gente quer desenvolver. Acho que essa é uma boa estratégia também, né? Vamos ver aqui. O Ivan comentou que a procrastinação é algo que está mais comum hoje por causa de tantas distrações que temos, como internet e outras, ou sempre foi comum mesmo antes de tantas distrações que temos hoje? Ivan, é uma questão importante, né? Uma pergunta importante, porque realmente, ainda mais nesse momento de atividades remotas, né? As nossas aulas, o trabalho da maioria das pessoas está tudo nas telas. Está tudo aqui, nessa interface de telas. E aí, é claro que tem muitas distrações que também estão nas telas, porque antes o nosso lazer, vamos supor assim, para a maioria das pessoas, né, estava nas telas, mas o trabalho não necessariamente estava, e agora ficou tudo concentrado. Então, de uma certa forma, é muito difícil para a gente conseguir equilibrar tudo, requer muito mais disciplina, requer muito mais esforço. Por outro lado, nós estamos num momento civilizacional, assim, que as pessoas também são o tempo inteiro expostas a muitos estímulos. Então, o tempo inteiro, muita coisa acontecendo, essa cultura de redes sociais, né, quando a gente começa a achar que está perdendo uma informação, a gente já fica ansioso. Não sei se vocês lembram esses tempos que o WhatsApp ficou fora do ar por algumas horas. Na verdade, acho que foi o WhatsApp, eu acho, ficou um dia, se eu não me engano, fora do ar. Muita gente, inclusive, comentou, nossa, o que eu vou fazer? Como é que eu faço para me situar, né, nas coisas que estão acontecendo? Então é isso, a gente muitas vezes fica com a sensação de que se a gente não está acompanhando as notícias o tempo inteiro, a gente está perdendo informação, a gente está ficando desatualizado. Só que essas informações são as informações da superfície, as informações do momento. Não necessariamente a gente precisa estar acompanhando todas elas. A gente precisa, inclusive, de momentos em que a gente as deixa de lado e faz uma imersão naquilo que é mais profundo, naquilo que é mais necessário para o nosso processo de aprendizagem, para o que a gente está se propondo a fazer. Certo? Então, é claro que distrações sempre aconteceram. Provavelmente quem estudava em escolas rurais tinha lá o galo cantando, tinha outras coisas interferindo no seu processo de concentração, né? Tinha outros distratores, mas agora os nossos distratores estão todos na tela do celular ou na tela do computador, além dos outros que são externos, né? Então, fica muito mais difícil realmente, é muito desafiador, mas a gente consegue, requer mais disciplina, requer muitas vezes a gente se trabalhar o próprio poder de concentração. Então, é importante que a gente compreenda o que está. Aí é importante, cada um compreender o que está
chamando a sua atenção. Quando eu vou estudar, o que fica toda hora me tirando a atenção? São as notificações do WhatsApp? Então, tira as notificações do WhatsApp naquele momento, né? São sei lá, é a música do vizinho? Tenta encontrar um ambiente mais silencioso. É importante que vocês identifiquem os distratores, aquilo que está tirando a atenção de vocês, o foco atencional, certo? Muito bem. E aí, né, alguém comentou da procrastinação em relação ao perfeccionismo, né? Ou que tem medo que as pessoas não considerem o seu trabalho tão, assim, rigoroso metodologicamente ou academicamente quanto deveria. Então, aqui a gente tem que tomar um cuidado, porque a procrastinação e o perfeccionismo, muitas vezes, eles são, inclusive, tomados como coisas similares, né? Então eu deixo tudo para a última hora porque eu não quero fazer um trabalho de má qualidade, e aí como eu não quero fazer de má qualidade, eu vou deixando para fazer depois, porque eu vou lendo outros autores, e aí a gente vai adiando sempre, porque a gente tem aquele ideal muito alto. Então, as pessoas que são perfeccionistas, elas tendem a esperar muito de si mesmas, né? E isso atrapalha o seu processo de aprendizagem. Obviamente que atrapalha, né? Então, uma coisa importante, né? Não deixem o perfeccionismo bloquear vocês, tá? O perfeccionismo, ele tem que... Primeiro que ele não existe, a perfeição não existe, né? Existe a busca pela perfeição. E essa busca, ela é algo que nos acompanha na vida, na academia, e aí a gente precisa lidar com as nossas pequenas imperfeições e saber que a gente está caminhando para aprimorá-las, né? Para reduzir as nossas imperfeições. Mas a perfeição a gente não vai conseguir atingir. E aí, né? Como que a gente responde quando deixa de entregar uma tarefa? Então, essas aqui são questões que a gente precisa se perguntar. Como é que cada pessoa que está aqui dialoga quando deixa de entregar uma tarefa? Quando deixa de fazer uma leitura que o professor cobrou para a aula? Quando deixa de cumprir o prazo para submissão de um artigo, por exemplo, né? A responsabilidade é nossa, é sempre nossa? A responsabilidade é sempre das outras pessoas. E o que a gente pode fazer para mudar isso, né? Então, são perguntas que a gente precisa se fazer cotidianamente. E aí, algumas dicas importantes, tá? Então, é claro que, para quem já é docente, né, algumas dessas dicas não vão se aplicar, né, professora Gláucia? Mas, para quem ainda está na graduação ou na pós-graduação, é muito necessário. Gente, tenham um cronograma de todas as aulas síncronas de vocês, e também um horário para as atividades assíncronas. Tá? Então, agora que a gente está com atividades remotas, não adianta só ir para a aula, entrar no link da aula, fechar a câmera e ficar ouvindo aquela aula sem estar, de fato, participando dela, interagindo, se manifestando, fazendo perguntas, enfim, participando ativamente, certo? Uma coisa importante é que nas aulas, vocês, assim como quem está dando aula, né, vocês são protagonistas. Vocês não podem ser sujeitos passivos nas horas das aulas, né? Então, quando a gente vai para uma aula, como a gente chama aqui no PIAP, de aula rádio, o que é aula rádio? Ou aula podcast, como me atualizaram esses dias, é quando a gente entra numa aula, clica lá no link, fecha a câmera, e aí, assim, ó, eu tô ali ouvindo a professora falar, tá? Eu tô ouvindo, tô participando da aula. Mas, enquanto isso, eu vou nas minhas redes sociais um pouquinho, eu vou fazendo o trabalho da outra disciplina para não me atrasar mais, e aí eu já ganho um tempinho. O Cleiton, que faz muita coisa, pensa bem, puxa vida, daí eu já me adianto, né? Vou fazer, né, Cleiton? Então, isso é o que a gente brinca aqui de aula rádio, tá? É muito comum. Quem tem filho, então eu vou ouvir aula enquanto eu cuido dos filhos.
E cada um tem as suas atividades. E como hoje todo mundo faz muita coisa ao mesmo tempo e tem muitos compromissos, nós, seres humanos, eu me incluo nisso, temos uma tendência fortíssima a assistirmos aula ou participarmos das atividades, não só de aula, também seminário, que a gente se inscreve dessa maneira. É muito contraproducente fazer isso, tá? Primeiro porque, não sei se vocês já se perceberam, mas quando a gente está com a câmera aberta, a gente tem outra qualidade de atenção, não é? Outra coisa, é claro que tem dias que a câmera atrapalha, que a internet não funciona, e aí, ok, é outra situação. Mas quando a gente, toda a aula vem e fica com a câmera fechada, a gente se coloca numa postura mais distraída. É como se a gente estivesse lá no presencial e sentasse lá no fundão da sala, né? E ficasse lá com a turma do oba-oba. É quase isso, sabe? Porque a gente se coloca numa posição que está desconexa. E aí a gente não está favorecendo aquele vínculo que precisa acontecer, que precisa existir para que a aula realmente seja para nós, cada momento acadêmico seja para nós aquilo que de fato ele precisa ser. A gente precisa fazer anotações durante as aulas, a gente precisa fazer comentários, a gente precisa participar. Essa qualidade atencional ela é muito maior se a nossa câmera está aberta ou se a gente está interagindo da forma que for possível, tá? Então, isso é uma coisa muito importante da gente observar. E para isso, nós precisamos ter um horário também para as atividades assíncronas. Aí, como eu acabei de falar, né, é preciso que nós tenhamos um caderno, de preferência um caderno mesmo físico, coisa de antigamente, né, mas um caderno realmente ajuda muito, né, para que a gente faça anotações, para que a gente coloque as referências que os professores dão, para que a gente faça rabiscos, né, pensamentos, que a gente coloque ali aquilo que a aula nos suscita. Que a gente também anote os conteúdos importantes, aquilo que vai precisar revisar, aqueles autores citados que nós nunca ouvimos falar e que a gente precisa ir buscar. E aí, antes da prova, ou antes dos trabalhos, ou em algum momento, a gente precisa voltar nessas anotações. A gente precisa buscar nelas aquilo que foi registrado por nós. Em caso de dúvidas, nunca podemos ficar em silêncio, guardar as nossas dúvidas, né? Então, a gente precisa procurar professores, colegas, equipes de apoio, programas de apoio pedagógico, coordenação de curso, enfim, orientador. A gente precisa partilhar as dúvidas, os questionamentos, para que a nossa comunidade pedagógica nos fortaleça. E, importante também, cultivar um hábito de estudo regular, metódico de preferência, né? Então, cada um aqui, por exemplo, Cleiton faz muitas atividades. Como é que ele vai separar um tempo para a graduação, um tempo para pós-graduação, um tempo para o trabalho, um tempo para o lazer, para a família, enfim. A gente vai descobrindo o que a gente pode fazer. E aí, o que tem alguns recursos que são úteis que podem nos ajudar a atingirmos essas estratégias que a gente vem falando, né? Não sei se vocês já conhecem a técnica Pomodoro. Alguém já ouviu falar dela? Eu já ouvi falar dela, eu não lembro muito bem como é ela, mas eu já ouvi falar dessa técnica. Também já li sobre ela. Ah, então tá. Gente, a técnica Pomodoro é uma técnica muito fácil. Vocês já viram esses reloginhos de cozinha, esses timerzinhos, assim, que marcam o tempo para a gente não deixar a comida queimar? Sim. A técnica Pomodoro, ela vem daí, né? De marcar o tempo, tá? Então, os marcadores antigos tinham a forma desse tomatinho, né? Por isso, Pomodoro. Então, o que a técnica Pomodoro nos diz? Que qualquer leitura ou qualquer período de estudos não precisa ter um início e uma continuidade sem interrupções, né? Ela pode ser dividida em ciclos. Então, quando a gente vai se propor, por exemplo, a ler um artigo acadêmico, a gente pode dividir o nosso tempo de leitura em ciclos. A técnica recomenda que a gente faça esses ciclos
começando com 25 minutos de leitura atenta, e aí faça um intervalo de 5 minutos. Voltamos para mais um ciclo de 25 minutos e um intervalo de 5. A gente faz 4 vezes esse ciclo. Esse, né, é o ciclo da técnica Pomodoro. Agora, o que é fundamental? Nos 25 minutos de atenção, a gente não pode estar com os distratores ali toda hora nos chamando a atenção. Tem que desligar um pouquinho o celular ou os aplicativos, né, as notificações. Tem que ser 25 minutos de atenção total. E aí você vai parar 5 minutos. Vai desligar um pouquinho, vai respirar, vai fechar os olhos, tomar uma água, vai olhar para o horizonte, se for possível, né? Descansar a vista também. Nós temos visto muitas pessoas com problemas de vista, né? Por causa do excesso do uso de telas. Então, você descansa a vista e volta para mais 25 minutos. Fazendo 4 vezes esse ciclo, de 25 minutos com intervalinhos de 5, provavelmente você consegue ler um artigo acadêmico, ou estudar para uma prova, né? Ou para um seminário que você tem, porque é um tempo bem importante. Aí, com o passar do tempo, se vocês percebem que esse tempo de 25 minutos, ele é muito fácil para vocês, então aumenta o período do ciclo. Então, faz ciclos de 30 minutos com intervalinhos de 5. Tá? Agora tem que voltar, não pode ficar no intervalo e esquecer que tem que voltar lá para o período de concentração. Tá? Então, a técnica Pomodoro é muito simples. Ela nos ajuda porque ela divide, né, então, esse tempo aí em ciclos, tá certo? E aí não causa aquela exaustão que a Gláucia comentava, né? Porque a gente vai repousar, a gente vai descansar um pouquinho nos intervalos, tá? Tem uns aplicativos de celular, para quem gosta, que ajudam a marcar o tempo. É só buscar a técnica Pomodoro. Eu não gosto muito, porque daí eu fico restrita aos aplicativos. Mas cada um vai experimentar e vai tentar, né, ver como funciona melhor. Uma outra técnica importante é o calendário reverso. O que é o calendário reverso? Nada mais, nada menos, deixa eu olhar para vocês aqui, do que a gente pegar todas as atividades que tem. Então, vocês vão pegar os planos de ensino, vão pegar os compromissos, os prazos que vocês têm, e vão olhar para eles e vão marcar numa agenda, num planner que vocês tenham. Tá? Então, por exemplo, tenho prova da disciplina tal no dia 16 de dezembro. Marca 16 de dezembro e retrocede até a data de hoje. Tem um trabalho para entregar no dia 5 de dezembro. Marca 5 de dezembro, entrega do trabalho e volta para o dia de hoje. Daí tem um trabalho, né, o Cleiton mencionou que tem essa interrupção. Tem outro trabalho para entregar, sei lá, 2 de fevereiro. Marca lá, volta para o dia de hoje. Quando vocês marcarem todas as atividades que vocês têm nesse semestre letivo, vocês vão ter um mapa de tudo que vocês têm no semestre letivo. E aí é muito difícil que vocês se percam com os prazos de cada uma das atividades, certo? Então, é muito simples, né, o calendário reverso, mas é interessante porque tem uma antropóloga que diz uma coisa muito engraçada. Opa! Minha câmera fechou? Peço desculpas. Então, tem uma antropóloga que diz uma coisa muito engraçada, que é o fato de que quando a gente entra na universidade, as pessoas mentem para a gente. Por que ela diz isso? Porque a gente ouve, né, e a gente aprende que a universidade é dividida em semestres letivos. Não é isso? Então, o curso de vocês, o curso tanto na graduação quanto na pós, quanto quem é docente, divide os seus períodos em semestres letivos. Quando nós ouvimos semestre letivo, o nosso cérebro pensa, obviamente, em 6 meses. Não é? Mas o semestre letivo nas universidades tem quantos meses, gente? Quem sabe, mais ou menos? 5 ou 4, né? Aqui na UFSC são 4. Então, aí também são 4?
Então, a gente sai de 6 meses e vem para 4. Olha só, mentiram para a gente. E agora ainda são 4 meses com intervalos no meio, muitas vezes semestres mais corridos, mais enxutos por causa da pandemia, né? Dessas atividades remotas, que bagunçou o nosso calendário acadêmico. Então, obviamente que a gente tem um pensamento que quando a gente olha lá no plano de ensino e vê, poxa, eu tenho uma atividade para entregar lá no final do semestre letivo. Tá longe, vai demorar muito, né? Só que não, esse semestre letivo ele é curto, ele é rapidinho, ele passa muito rápido. Então a gente precisa se organizar. Deixa eu ver o que o pessoal está dizendo aqui. Rafael usa o Forest. Eu nunca usei o Forest, Rafael. Você quer comentar com o pessoal, explicar como é que é? Eu já li que é bem legal, né? O aplicativo imita uma floresta e quando você cumpre seu tempo, você planta uma árvorezinha, mas é só ilustrativo. O mais interessante dele é que ele trava os outros aplicativos. Se você marcar lá 25 minutos, durante 25 minutos, seu WhatsApp, seu Instagram, seu Facebook não funciona. Você não consegue abrir. Então, depois que acaba os 25 minutos, você pode colocar 1 hora, 2 horas, é o tempo que você quiser colocar. Uhum. O nome do aplicativo é qual mesmo, Rafael? Legal. É Forest. É Florest. Vou escrever aqui. Uhum, de floresta, né? E você você sente que ele te ajuda a estudar mesmo, Rafael? Ele facilita nessa questão de travar o telefone, porque às vezes a gente olha para o telefone só para ver se tem alguma notificação, só de curiosidade. E aí, no que você pega o telefone, quando você percebe, você já está ali, tem meia hora já mexendo. Ele tem essa vantagem. Aham. Ó, então, tem o Pomodoro, tem os aplicativos do Pomodoro, e tem esse que o Rafael está trazendo, que é o Forest, que eu já li também, que é realmente bem legal, né? Não é pago, né? Não, é gratuito. É. O Pomodoro também. É Forest, professora, sem o L mesmo, é Forest. É um aplicativo. Tem gente que vai preferir o reloginho simples, né? Tem gente que vai preferir outras técnicas. Não precisa aplicativo. O que precisa? A gente se comprometer em dividir o nosso tempo. Em não fazer aquelas 4 horas exaustivas que podem realmente comprometer não só a qualidade, mas também a nossa saúde. A gente vai ficando cansado e o nosso cansaço tem um limite. Né? O que mais? Não é pago. A Roberta comentou que tentou usar o Trello. Desandou. Não gostou, Roberta, do Trello? Eu não conheço esse. Teu microfone, querida. O microfone está desligado. Isso. Tenta abrir o microfone. Não estamos ouvindo, não. Ainda não. Se você quiser, escreve ali depois, então, tá? Então, vamos lá. E aí, né, outra coisa que nos ajuda muito é fazer listas, tá, gente? Então, é importante que vocês façam listas. Lista de quê, né? Então, aí é que tá. O que eu vou listar, né? Então, essa semana eu tenho que estudar cálculo, tenho que escrever meu TCC. E aí, quando a gente tem uma lista assim, tão ampla, a gente não sabe muito bem o que fazer. Então, as nossas listas, elas precisam ser objetivas, elas precisam ser críveis, algo que é possível de cumprir. O que é, por exemplo, uma lista que a gente consegue cumprir? Ler 20 páginas do texto tal. Escrever 2 parágrafos da minha dissertação. Estudar por um ciclo Pomodoro, por exemplo, né? 4 ciclos, na verdade, um ciclo inteiro. Ou, enfim, vocês precisam estabelecer metas execuíveis, que vocês consigam realizar, que não seja assim, estudar
o autor, sei lá, estudar Kant, né? O que de Kant? Qual livro? Qual capítulo? A gente não estuda tudo de Kant num dia. Então, o que de Kant que a gente vai selecionar para aquele momento, para aquele dia específico? Então, as listas da gente, elas podem nos ajudar ou nos atrapalhar. Porque se a gente olha assim, faz a lista lá, escrever dissertação, estudar Kant e, sei lá, estudar para a prova tal, é tanta coisa que a gente certamente vai sabotar aquela lista. Então, a gente se ajuda se a gente faz uma lista bem específica daquilo que a gente está buscando. Outra coisa, é fundamental que a gente construa as comunidades pedagógicas. Né? Então, o que é uma comunidade pedagógica? Um espaço institucional em que a gente se sente livre, se sente confortável para dar opiniões, para fazer perguntas, para perguntar, para comentar, para trazer os nossos valores, as nossas opiniões e escutar as dos colegas. Né? Então, é um espaço realmente que a gente pode trabalhar o pertencimento, o acolhimento. Tá? E aí, tem um autor que é um sociólogo francês, o Alain Coulon, que ele vai dizer que na universidade, nos primeiros 2 anos do ensino superior, principalmente, mas eu acredito que isso também é válido para pós-graduação, né? É preciso que a gente aprenda o ofício de estudante. O que o Alain Coulon quer dizer com o ofício de estudante? Né? Esse ofício é a maneira como a gente precisa compreender as múltiplas rupturas, as múltiplas mudanças que vão acontecer na passagem do ensino médio para o ensino superior ou na passagem da graduação para pós também. Tá? Então, como é que a gente aprende esse ofício de estudante? Segundo Alain Coulon, é possível que a gente compreenda melhor o que é o ofício de estudante se a gente fizer um comparativo. Então, assim, por exemplo, como é que eu vou entender o que é um ofício de estudante? É que tem um microfonezinho aberto, então, se puderem fechar. Obrigada, gente. O Alain Coulon explica o ofício de estudante da seguinte maneira. Ele vai dizer para a gente que quando, por exemplo, nós começamos a fazer uma atividade esportiva. Pensa, então, por exemplo, Rafael, vou pegar você de exemplo aqui. Você faz alguma atividade esportiva? Só caminhada. Faz o quê? Caminhada só. Caminhada, ótimo. Você faz caminhada de forma amadora? Sim. Tá. Quantas vezes por semana? 6. 3? 6. Nossa, mas é quase um profissional. Tá bom, mas vamos pegar o teu exemplo mesmo assim. Então, o Rafael tem uma dedicação bem importante para a caminhada, mas vamos supor que um dia o Rafael tem uma prova importante, ou um seminário importante, ou está chovendo muito. Você vai caminhar, Rafael, também? Não. Uhum. A mesma coisa qualquer um de nós que faça uma atividade esportiva de forma amadora. Né? Então, vamos supor ali que o Cleiton, sei lá, joga vôlei com os amigos, de vez em quando. Né? Joga vôlei de forma amadora. Aí, vamos supor que, de repente, o Cleiton ou o Rafael sejam convidados para seleções olímpicas dos seus esportes. Poxa, vocês querem ser atletas profissionais do vôlei ou da caminhada? Né? Ah, quero. Ok. Então, o que precisa a partir desse momento em que você quer se tornar um profissional naquele esporte? Uma disciplina de treinos muito mais intensa, uma disciplina alimentar muito mais intensa, muito mais comprometida, séria, né, equilibrada, uma disciplina de sono. Então, um atleta profissional, ele vai ter muito mais disciplina no seu dia a dia. Para o Alain Coulon, é isso que um estudante universitário, seja da graduação ou da pós, precisa se desenvolver. É isso que ele vai chamar de ofício de estudante, que a gente precisa conhecer. Então, e é a partir da realidade de cada um e de cada uma de vocês. É diferente. É diferente para a Roberta, para o Cleiton, para a Glaucia, para cada um.
Tá? Então, para o Alain Coulon, essa profissionalização quase que na maneira de lidar com as exigências acadêmicas é o que vai nos fazer permanecer no ensino superior, né, ter a permanência, ou ter uma boa ambientação na pós, enfim, tá? É com essa maturidade que a gente precisa se relacionar com a academia, com a universidade, certo? Então, é isso que é para o Alain Coulon. E eu acho bem interessante porque nos ajuda, né, a perceber. Segundo ele, ainda que muita gente aqui não esteja no início da graduação, né, um curso de graduação, ele tem, nos 2 primeiros anos, esses 3 tempos, ele vai chamar de um tempo de estranhamento, que é quando a gente sai do ensino médio, ou sai de um outro curso de graduação, ou de muito tempo afastado da academia, dos estudos, e vem para a universidade. Então, a gente estranha muitos ritmos, a gente estranha os processos de aprendizagem, estranha as metodologias, né? Depois tem um tempo de aprendizagem, em que a gente vai se ambientando com aqueles códigos culturais, com aqueles códigos epistemológicos. E, por fim, tem um tempo da afiliação intelectual, institucional e afetiva, quando a gente já entende quais são os professores e as professoras com os quais temos mais afinidades, quais são os autores com os quais a gente vai dialogar, quais são os nossos colegas, as nossas comunidades afetivas, né, e pedagógicas com as quais a gente vai compartilhar também os sentidos da nossa aprendizagem, certo? Então, esses 2 apoios, eles são muito importantes. As nossas afiliações, que envolvem também as nossas comunidades pedagógicas. E, finalmente, eu acho que aqui talvez nem seja necessário dizer isso, né? Mas as nossas leituras no ensino superior, elas não podem ser somente uma leitura corrida dos textos. As leituras no ensino superior, elas precisam envolver uma análise textual, uma análise temática, interpretativa, uma problematização e uma síntese. Então, cada texto sobre o qual a gente se debruça requer de nós essa análise né, mais profunda, que não é só ler o texto do início ao fim, é também parar para refletir. É por isso que cansa, por isso que a Glócia falou que quando ela senta para ler um texto, ela fica exausta. Claro que ela fica exausta, porque realmente esse trabalho de se debruçar sobre o pensamento de um autor ou de uma escola, né, é um trabalho muito intenso. E aí, então, trago aqui uma citação do Alain Coulon, né? Ser estudante é uma situação escolhida. A gente escolhe estar aqui. É se engajar em um projeto de ação que se anuncia como estudar. Então, eu tenho certeza que se eu perguntar para vocês que estão aqui, vocês foram obrigados a virem para essa oficina? Não, né? Ninguém foi. Vocês foram obrigados a virem para esse curso de graduação ou de pós, ou trabalharem como professores e professoras? José está balançando a cabeça. Você foi obrigado? Obrigado, professor. Foi? O mercado de trabalho exige. Então, o mercado de trabalho te obrigou a vir fazer o curso? Obviamente, a gente não quer sempre ganhar melhor. Mas então você fez uma escolha aí. Exatamente, obrigado, né? Porque, nossa, pelo amor de Deus. Mas é uma escolha de qualquer jeito. Sim, sim. Vamos lá. Posso fazer algumas considerações até agora? Pode, ficar à vontade. Bom, uma citação do patrono da educação, né? E o país está aí nos últimos lugares, né, da América Latina, sendo que tem bastante investimento na educação, né? Mais do que muitos países desenvolvidos aí. Isso aí faz com que a gente chegue assim, né? O patrono da educação hoje no Brasil, ele faz com que os próprios professores perpetuem aquele tipo de pensamento dentro da universidade, né? Então, existe
uma palavra ali, e aí o professor pega e discorre sobre a palavra, e chega no final ele está falando umas coisas que, tipo assim, e aí, você sabia que você é oprimido pelo patrão? Você sabia que... Porra, tá todo mundo aqui querendo um emprego. E o funcionário público ele tem que entender que quanto mais emprego, garante mais o salário dele no final do mês. Essa é uma consideração, beleza? Vamos continuar as considerações. Débora Diniz é uma pessoa abortista, né? Uma pessoa o quê? A Débora Diniz é uma pessoa, uma defensora do aborto. E acredito eu que a gente é a favor da vida, assim, no sentido de, sei lá, que a gente quer que perpetue a vida, né? A gente não quer que interrompa a vida. Sem dúvida. Então, aí já as citações mexe com o imaginário da pessoa. Você fala assim, nossa, quem que é Débora Diniz? Débora Diniz é a favor do aborto. Aí você vai ver a menina discorrendo sobre o negócio do aborto, né? Aí usa-se a Débora Diniz como, parece que até santifica a menina. Ela discorre sobre o próprio trabalho dela, que ela não tem nem, né? Nós, como estamos no meio acadêmico, né, a gente precisa saber tudo minimamente. Por que você achou isso aqui? Qual que é o coeficiente? Da onde que você tirou isso? Nem ela mesma sabe explicar. Essa é outra consideração. Bom, a única coisa assim, que eu consegui concordar até agora é que assim, cada um tem o seu método de estudo, né? Cada um tem o seu método de estudo. A senhora falou um negócio ali, eu achei assim aquilo ali mais legal de se falar. E eu acredito que a técnica Pomodoro sirva para muitas pessoas. Mas a minha técnica Pomodoro é assim, ó, eu sento e vou fazendo, aí eu falo assim, não, realmente, agora eu preciso parar. Eu não tenho um limite, assim, ó, vou fazer 25 minutos. O cérebro não sabe que você trabalhou 25 minutos, ele não sabe contar o que você está fazendo, nem o músculo sabe. Então, acho que as pessoas deveriam sentar, tipo assim, na hora que vê que, né, tá realmente acabando o potencial, aí para e dá uma descansada. E aí, eu trago aí um conhecimento que é assim, o cérebro, ele gasta 25% da energia total do que é gasto no corpo. Então, eu queria deixar aí para os ouvintes, que é o seguinte, quando você for estudar, procure se alimentar um pouco antes de glicose, açúcar mesmo, coisas doce, porque aí você vai ter energia rápida dentro do seu cérebro para você poder pelo menos estudar, entendeu? Porque tem gente que às vezes tem uma dificuldade, professora, porque se alimenta mal, se alimenta de uma forma errada para estudar, entendeu? Tem, claro que tem. Tem pessoas, inclusive, que nem têm muitos alimentos para consumir, né, para poder ter um rendimento acadêmico. Mas eu queria te dizer uma coisa sobre a técnica Pomodoro. A técnica Pomodoro, ela nos ensina a ter disciplina, porque você estudou ali por meia hora, né, que você falou que é o tempo que você aguenta. Então, ok, você estudou meia hora, você dá uma pausa. Mas o que a técnica Pomodoro nos diz? Que só esse período não é suficiente, você precisa voltar e estudar um pouquinho mais. Então, a técnica Pomodoro, ela nos ensina que a gente tem que também ir ampliando os nossos limites de tempo de concentração. E por isso que essa disciplina e a técnica nos ajuda. É claro que não precisa ser exatamente o tempo que a técnica estipula, né? Você pode começar com um tempo maior, mas ela ajuda, tá? Não é a única ferramenta que funciona, de forma alguma. Com relação a Débora Diniz, eu acho importante dizer que ela é uma acadêmica muito séria, uma pessoa de muita qualidade e refinamento intelectual. Ela defende, sim, o aborto, como defende o direito das mulheres em diversas situações. Ela já trabalhou com a Zika, fez pesquisas importantíssimas sobre Zika vírus. Então, assim, eu acho que a obra dela é muito maior do que os motivos pelos quais ela vem sendo hostilizada, inclusive pelos quais ela precisou sair do país, porque ela foi ameaçada de morte. Então, a gente precisa também entender que, por mais que a gente não concorde com o posicionamento de uma pessoa, não significa que a gente pode... Sabe aquela história de jogar o bebê fora com a água do banho? A gente não pode fazer isso com as pessoas. A gente precisa ouvir,
pensar o que essa pessoa está dizendo que eu concordo, que não concordo, mas não significa que porque eu não concordo com alguma coisa, eu vou jogar tudo fora. Perfeito. Perfeito. Tá. Isso me leva a um outro assunto aí que a senhora tinha comentado, que era, não existe saber certo e errado, né? Existe saber diferente. Então, quer dizer, uma acadêmica, eu tenho que me submeter a uma acadêmica. Eu falo, mano, tem que eu ser, os conhecimentos são diferentes, eu não preciso provar nada para você, porque os conhecimentos são diferentes. Então, quer dizer, uma coisa que é falada, simplesmente pode ser daquele jeito. Simples, você entendeu? Bom, vamos deixar mais pessoas falarem aqui um pouquinho. Isso, Vamos lá, vamos lá. A gente está, né, numa prévia de encerramento, mas muito, muito bacana, José de Fátima, acho que, mas se a gente puder, com o avançar da hora, imagino que a Janaína também esteja aí nos minutos. Obrigada. Não, então, eu vou compartilhar com vocês o meu contato, né? E já estava mesmo encerrando, e aí a gente pode abrir para uma conversa, porque seria isso que viria na sequência. Então, eu trouxe aqui as referências que eu utilizei, né? Trabalho bastante com Alain Coulon, com Pedro Rosário, que tem um livro chama Cartas do Gervásio ao Seu Umbigo, e um dos capítulos é sobre a procrastinação. Então, quem é o Gervásio? Gervásio é um estudante universitário que ele entra na universidade e ele se sente muito sozinho, muito solitário, né? Porque ele não conhece ninguém, ele não sabe, não conhece aquele ambiente, ele se sente hostilizado. E aí ele conversa com o umbigo dele, né? Conversa consigo mesmo. Quer dizer, o Gervásio faz um trabalho de autoanálise, de autorreflexão, tá? Tem também o Antônio Joaquim Severino, com metodologia do trabalho científico, as banquinhas da Débora Diniz e um site da Universidade da Califórnia com um artigo bem importante sobre procrastinação. E aqui, meu e-mail de contato, fico à disposição de vocês, caso queiram, né, de alguma forma fazer perguntas. Esse material que você utilizou, ele tem como ficar disponível para a gente? Ou não? Esses slides? Sim, eu posso passar para a professora Cláudia e aí ela compartilha com vocês, pode ser? Por favor, vai ser de grande proveito. Isso, ainda bem que eu estava na frente. Eu sou a que peço os slides para todo mundo. Obrigada, Cleiton. Será muito... Inclusive, Janaína, se você me autoriza a utilizar nos atendimentos que a praça realiza. Eu acho que assim são muito didáticos. E sem você saber, é por esse caminho que a gente está indo, assim, Pomodoro é a técnica mais efetiva hoje no departamento, a gente testou algumas, Pomodoro foi a bacana, o calendário reverso, então, assim, se você autoriza a utilizar essa apresentação nos nossos atendimentos. Claro que autorizo. Uhum. Muito obrigada. Cleiton, obrigada por levantar a solicitação e eu mando para todos, tá? Eu acabei de mandar o formulário de presença, daí eu recebo e mando a apresentação para todo mundo. Maravilha. Mais algum comentário, mais alguma pergunta, gente? Janaína, muito obrigada. Oi, muito obrigada, Glaucia. Excelente a tua participação e a tua coragem, a abertura, né? Porque geralmente tem isso também, né, Glaucia? Você, claro que é uma professora muito jovem, assim, mas muitas vezes as pessoas que já estão na docência, elas se colocam num patamar assim, né? Não, eu realmente já sei tudo, não procrastino jamais, eu sou aquela pessoa que... E a gente, de fato, tem que lidar com essas demandas o tempo inteiro, né? Então... a gente precisa, sim, estar sempre aprendendo um pouquinho mais, né? Agradeço muito, Glaucia, a tua vinda, sabe? Os teus comentários. Muito bom. Obrigada. Obrigada. Então, acho que era isso, né? Eu também fico feliz de estar... adoro esse sotaque mineiro. Adoro. Acho que em outra vida eu quero nascer em Minas. Sério mesmo. E... seja bem-vinda, sempre. Sim.
Muito obrigada. E vocês também, quando quiserem vir a Santa Catarina presencialmente ou virtualmente, serão muito bem-vindos e bem-vindas, tá? Pode deixar. Queremos agradecer, viu? Pela sua disponibilidade de tempo, por compartilhar com a gente. Porque, assim, por mais que às vezes a gente tenha ouvido falar de algo, sempre trazer essa lembrança, eu acho que é importante. Né? E esses diálogos que vão ocorrendo, com cada pontuação que vai sendo colocada, que vale a reflexão que a gente vai tendo e vai construindo aí a nossa vida acadêmica ao longo do processo. Então, muito obrigado. Obrigado, Cláudio. Obrigado aos colegas pela sua colocação, né? Cada um pelas suas colocações. Eu acho que isso é de grande valia. Muito obrigada, Cleiton, também pela tua gentileza. Parabéns pelos teus esforços, né? Mas calma, tá? Te cuida, vai com calma, porque realmente são muitas coisas que tu tá fazendo ao mesmo tempo, então... Cuidado que vai te pegar um burnout. Brinca não. Nem de brincadeira, até porque a pós que eu estou fazendo é em neuropsicologia. Não brinca com isso. Uma consideração, professora? Não abriu o formulário, gente? Abriu sim, só que tem que entrar pelo identificador da instituição. Obrigada, Glaucia. Aí, Sueli, se por um acaso... Não, a Sueli daqui também, não é? Da Unifal? Sou sim, da Unifal. Oi, Sueli, tudo bem? É porque eu tô aqui, ó, deitadona assistindo. Sueli também é professora, Janaína. Gente, que maravilha essas Eu tô professoras das tão mais queridas. folgadas aqui, gente. Ou Sueli, pelo institucional abre, eu acho. Se não abrir, você me avisa. Mas acho que de todo mundo abriu. Mas lá parece que mesmo sem ser o institucional, abre e pede para poder, inclusive, falar que se for alguém que não é da instituição, que é para ele avisar. Ah, é? Ah, então... Parece Tá. No meu, ele apareceu o aviso falando que só abre no institucional. Mas eu abri no institucional de boa. Tá, eu vou tentar agora. Obrigada, Janaína, parabéns. Obrigada, Cláudia. Obrigada, pessoal. Te agradece, Sueli, a presença. Essa deitadinha, ó, já deixou a gente num clima bem gostoso também. Depois que a gente aprendeu a organizar, a gente já pode descansar igual a Sueli deitada ali, gente. Pois é, olha, estou usando o útil e o agradável. Não é? É a melhor coisa. Muito obrigada, viu, professora, pela presença, professora Glaucia. Não sei se tem mais algum professor aqui, mas alunas queridos, muito obrigada pela presença. Janaína, primeiro que a sua voz é um doce de ouvir, então, assim, é muito gostosa a entonação da sua voz, o carinho e o capricho que você traz as informações. Então, assim, queria muito te agradecer. Para quem não sabe, essa é uma das principais demandas hoje do apoio pedagógico e psicológico da classe. Então, depois a gente percebe, obviamente, né, que há processo, sim, de sofrimento ou de adoecimento, mas quando a gente faz um paralelo dos nossos atendimentos, um fiozinho muito representativo de tudo isso tem a ver com gestão, organização, com projetos, com objetivos, que foram todos temas que você brilhantemente abordou e nos colocou a pensar, né? Então, acho que foi assim, uma tarde muito deliciosa para mim. Eu tenho certeza, né, vai ficar gravado, então os meus colegas do departamento, com certeza será um material de muita utilidade para a nossa formação, Janaína, para que a gente possa também qualificar os nossos atendimentos e os nossos apoios aos nossos alunos. Então, assim, um prazer. Espero que a gente se encontre, que a gente pode fazer, assim, a organização passo 2. Se você quiser, a gente já vai convidando, porque é um contato que a gente gostaria de ter e de manter, sim, nas nossas agendas. Assim, muito gostoso e muito bom te ouvir. E
Muito obrigada, assim, por ceder um espaço numa agenda tão cheia, mas extremamente bem organizada, pelo jeito, para dar conta de tudo. Então, muito obrigada, viu? Muito obrigada, Cláudia. Muito obrigada a cada um e cada uma que estiveram aqui conosco. Fico à disposição e vamos sim estreitar essas parcerias, porque a gente precisa se comunicar. Nós estamos em estados diferentes, né, em cursos diferentes, em níveis diferentes dos processos formativos ou já formadas, né, como temos aqui vários professores, mas a gente vê que fundamentalmente estamos vivendo processos muito semelhantes. Então, a gente precisa saber como se ajudar e evitar esse sofrimento na academia, que vem se tornando realmente epidêmico, né? Então, como é que a gente faz para que esse sofrimento não tome conta da gente e não nos provoque ou um adoecimento ou evasão, tá? Então, estou à disposição de vocês, amei essa turma que se reuniu aqui, agradeço muitíssimo, professora Cláudia. Muito obrigada, agradecemos. Acho que não temos mais perguntas, então, né? Mais alguém, gente? Muito bacana, e que tenhamos outras e outras possibilidades de nos encontrarmos virtualmente, enquanto não temos ainda a segurança do presencial. Quem sabe, no encontro presencial, Janaína, será muito bem-vinda, como colocou a Gláucia. Muito obrigada. Ótimo. Muito obrigada também, gente. Boa noite.